queridos, a paz de Yahshua Mashiach esteja com vocês, que a plenitude dele, a luz divina esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa e sobre a sua família. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Então, nessa sexta-feira, querido, tudo aquilo que invertir contra a sua vida não prosperará, não prevalecerá. Por quê? Porque Yahweh é conosco. Se Yahweh é conosco, agindo Yahweh, quem poderá impedir o seu agir? Agindo Yahweh, quem impedirá o seu agir? Né? Quando Yahweh decide, quando ele determina abençoar alguém, proteger alguém, amar alguém, não tem inferno que se levanta, que prevaleça de pé diante desta pessoa ou destas pessoas, né? Até porque a própria palavra do Criador nos diz, nos garante o livramento, nos garante a proteção, desde que nós obedecemos a Yahshua Mashiach e não somos rebeldes. Se não formos rebeldes, se formos obedientes ao nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach, porque tudo é feito através dele, o filho não faz nada se não for a permissão do pai, né? Quando nós invocamos, quando nós neutralizamos o mal em nome de Yahshua Mashiach, e Yahshua Mashiach intercede a nós com o Pai, que o Pai faz com que a materialização se conclua através de Yahshua Mashiach, porque o Pai honrou o Filho de tal maneira, colocando o seu nome, o próprio nome de Yahweh no Filho. Então, quando nós rejeitamos, quando nós somos rebeldes, quando nós blasfemamos, nós estamos pecando, porque o nome do Filho tem o nome do Pai, e não há perdão quanto o Ruach Kadosh, né? Então tudo é feito por Yahshua Mashiach, pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Eu neutralizo toda inveja contra a sua vida, eu neutralizo pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach, toda cobiça, todo olho gordo, toda obra contrária, todo altar de Baal levantado em desfavor, em desarmonia, sua vida, sua casa, tudo que foi feito, toda tranqueira deixada diante da sua casa, nos fundos dela, onde foi jogado, foi lançado, foi derramado em sacrifício, nas matas fechadas, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, nos terreiros, nós neutralizamos agora, nós damos uma ordem agora, cancelado, anulado, desfeito, por um caminho veio e por 7 volta, para as profundezas do abismo, destruído. É uma ordem que nós damos no mundo espiritual, que todo altar de Baal levantado em desfavor das nossas vidas, que caia um fogo santo dos céus, consome os holocaustos. Em nome de Yahshua Mashiach, nós determinamos, nós declaramos pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que toda obra contrária, toda feitiçaria, bruxaria, magia, tudo que foi rezado, falado, decretado, tudo que foi feito, tudo que foi objeto jogado, manipulado, feito em ritual, consagrado, batizado, nós neutralizamos agora, paralisamos agora o inferno. É uma ordem que nós damos no mundo espiritual, sabe por quê? Olha, se eu fosse um macumbeiro, se eu fosse um feiticeiro, arrumava outro emprego, porque a partir de hoje, em nome de Yahshua Mashiach, todas as invertidas dele, todos os rituais dele não vai funcionar não. Já não está funcionando, mas da agora em diante, tudo que ele, se ele sobrevive disso, ele pode arrumar outro trabalho, porque não vai passar fome. Se continuar, vai passar fome, porque não vai ter cliente mais, porque ninguém vai acreditar nesse demônio que ele levanta, ninguém vai acreditar nesse Deus que ele serve, ninguém, porque confundidos e envergonhados serão todos aqueles que levantarem contra Yahweh e Yahshua. Sabe o que me garante essa palavra? Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Ou seja, não adianta jogar carta, não adianta fazer rezas, não adianta fazer rituais, não adianta deixar tranqueira. Não adianta, o inferno está falido. Levamos o inferno à falência. Você quer levar o inferno à falência? Declara o nome de Yahshua Mashiach. Declara que Yahshua Mashiach governa essa cidade, que Yahshua Mashiach governa esse estado, que Yahshua Mashiach governa essa rua que você mora, que Yahshua Mashiach governa a sua casa, o seu bairro, que onde você colocar as plantas dos pés ou alguém da sua família ali, Yahshua Mashiach está à frente com seus anjos, atrás de você sendo a sua retaguarda, a sua direita ou a sua esquerda. Então, o inferno, aquele que vive servindo os deuses das trevas, arrume outro emprego. Porque contra Yahweh e Yahshua não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Todos os planos serão confundidos e envergonhados. Não funcionarão, não prevalecerão. Pode arrumar outro emprego, porque senão vai passar fome. Pode arrumar outro emprego, senão vai passar fome. Porque contra Yahweh e Yahshua não tem jeito.
Não há batalha. Não tem exército. Sabe o que diz na palavra do Criador? No Salmos 27. Olha aqui, o que ele diz e garante para nós. Para mim e para você. Por isso você tem que ter medo do diabo, não. Você tem que ter medo do pecado. Porque quando nós estamos em pecado, o diabo monta. Com Iau não temeremos. Iau, o Criador Iau é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Iau é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores, ou seja, aqueles que vêm contra a sua vida, aqueles homens ínicos, transgressores, aqueles homens malvados, perversos, petulantes, arrogantes, soberbo, maldoso, malvado, sem caráter, sem ética, sem valores, sem princípios. Pensa um trem ruim. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Quem que vai tropeçar? É eu? É você? Que crê em Iau e Yauxa? Não. É os nossos opressores inimigos. É os que levantam, aqueles que estão em cima de você, no seu calcanhar. Não te deixa nem respirar. Você dá um passo na frente, o demônio está atrás de você. Você vira a esquina, o diabo está na outra esquina. Você passa a outra rua, o diabo está lá na frente, lá do outro lado, te olhando. De butuca. Porque o diabo, ele fica de butuca. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. É derrotado. É perdedor. É invejoso. Ele fica olhando entre as brechas. Entre as brechas. Por isso que você tem que fechar todas as brechas. Érico, como eu vou fechar minhas brechas? Nós somos pecadores, não somos? Mas quanto mais nós santificamos, quanto mais nós conectamos a Yahshua Mashiach, damos legalidade a ele para atuar nas nossas vidas, nós estamos fechando as brechas. Quando vem contra as nossas vidas, automaticamente vem contra Yahshua Mashiach, porque ele fica à frente de nós. À nossa frente com seus anjos, porque a seus anjos ele deu ordem para que nos guardem todos os nossos caminhos. Cai 1.000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu e tua casa não será atingido. Toda arma forjada, manipulada contra mim, contra você, não prosperará. Toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos e servos do Criador de Israel. Iau. É crer. Crer no que você lê. Crer naquilo que está entregue a mim e a você, a sã doutrina, a palavra verdadeira. Crer no nome santo e santificado, que através do nome de Iau e Yauxa nós somos salvos. E todo aquele que foi encontrado invocando Iau e Yauxa serão salvos. A coisa está tão esquisita. O mundo espiritual está tão em evidência, tão em movimentação. Quando você santifica, quando você se consagra, quando você aproxima de pessoas que fazem trabalhos, né? Trabalhos para as trevas, que trabalham para o próprio diabo. Porque eu falo treva é diabo mesmo. Ou você serve o Criador, ou você serve o diabo. É ou lá ou cá. Não tem jeito. Não tem como você servir a luz e a escuridão, ficar em cima do muro. Não existe isso, querido. Ou você toma a definição, vou servir o meu Salvador Yahshua Mashiach, ou vou servir o diabo, né? Com seus cavalos. É esse o propósito, né? São isso. Só que a escolha é sua, a ação é sua. Você tem que abrir o coração e você tem que escolher. Até porque Iau e Yauxa, eles são educadíssimos. Ele bate, mas se você não puxar a maçaneta da porta e abrir, eles não entram. E o que quer dizer isso? Ele bate, ele nos chama para salvação. Mas se eu e você não aceitar, ele não vai nos obrigar, ele não vai nos forçar, ao contrário do diabo, porque ele obriga a pessoa a se humilhar, ele envergonha os que são dele, aqueles que servem, ele dá uma coisinha com a mão e tira com a outra. Ele é assim. Ele mente para as pessoas. Não, pode fazer que vai dar certo, pode continuar que vai dar certo, tá funcionando, é só mudar. Vamos mudar a magia? Vamos mudar a magia? Vamos mudar a feitiçaria? Ah, não, vamos pegar um reforço, vamos chamar mais gente? Queridos, pode chamar o mundo inteiro. Sabe por quê? Que na palavra do Criador diz que através do grito de 1.000 fugirão da nossa presença. Ou seja, quando nós invocamos Iau, pode ser um Ialdinho sozinho. Um só! Se ele tiver de joelho no chão e clamar, invocar Yahshua Mashiach, clamar, invocar Iau dos exércitos, os demônios podem ter 1.000 que fogem da sua presença. Sai fugido por um caminho, vem por 7 dessa ladeira abaixo. Sabe por quê? Porque a palavra do Criador nos garante isso, meus queridos. Nós temos isso como garantia, como certeza absoluta. Ao contrário do diabo, que ele não te dá certeza de nada, ele não te dá garantia de nada. Ele tenta te entregar facilidades, induzindo a você a servi-lo, ser escravo dele. Porque quem serve as trevas é escravizado eternamente. Né?
Se eu sirvo a escuridão, eu vou ser escravo do diabo eternamente. Eu vou viver na escuridão eternamente. E são tão enganados que não tem força para sair. E não conseguem enxergar a verdade. Não conseguem discernir do certo e errado. Sabe, eu amo a passagem, declaro sempre, porque eu sei que tem muita unção sobre essa passagem. O profeta Elias, que estava com os profetas de Baal, aqueles 450 profetas de Baal. E ele estava naquele holocausto lá. E eles ambos se desafiando. Elias tranquilamente diz para ele, ó, pode chamar o seu Deus aí, clame ele. E esse cara lá, se machucando todo, porque tudo que o diabo faz é para com sacrifício. O contrário de Yahshua Mashiach, que ele fez o sacrifício por mim e por você, e um sacrifício de sangue, que ele entregou a própria vida para carregar os nossos pecados, para trazer nossa salvação, redenção e transformação de vida. E Yahshua fez isso por mim e por você. Muitos são ingratos e não aceitam essa realidade. E quando fala, se revolta contra aqueles que anunciam a verdade. Mas esse canal tem o objetivo principal de dizer que só há salvação em Yahshua Mashiach. E Yahshua Mashiach é o nome do nosso Salvador. E Yahweh dos Exércitos é o nosso Criador, que criou os céus e terra pela palavra. Ele diz, haja luz e houve. Assim como o profeta Elias fez uma negociação com aqueles profetas de Baal. Grite mais alto, quem sabe os seus deuses estão dormindo e não estão conseguindo te ouvir, porque o holocausto deles não estava funcionando. Aí o profeta Elias diz, não, preocupa não, vai gritando mais alto. Esse cara o dia todo, se cortando todo, se machucando todo e gritando os deuses deles, os Baals lá, e nada aconteceu. Sabe o que o profeta Elias fez? Jogou até água naquele holocausto lá e falou, desça fogo santo dos céus e consome esse holocausto. Queridos, o profeta Elias só declarou, Pai, que a sua vontade seja materializada aqui para eles verem quem é o Criador de Israel, quem é o Criador de todas as coisas, quem tem poder da vida e da morte, quem pode estender e apagar, quem pode dar a vida e a morte, quem pode dar pobreza e riqueza, quem dá a vida. A minha vida está em tuas mãos, faça o sobrenatural. O profeta Elias não falou muita coisa não, gastou muita saliva não. Ao contrário daqueles profetas de Baal, que ficaram horas e horas gritando aos seus deuses, implorando a ele, batendo tambor, fazendo tudo que foi treinar e nada funcionava, se mutilando todos, já estavam todos machucados e nada aconteceu. Bastou que o profeta Elias declarou que desça fogo santo dos céus e consome o holocausto. E olha que ele pôs até água lá naquele holocausto. E mesmo com a água, o fogo santo desceu dos céus e consumiu toda aquela tranqueira. Então, comigo e com você, que somos servos, filhos do eterno Criador, e que temos essa realidade, nós temos a maior riqueza, querido, o maior patrimônio que se pode dizer nessa vida, nos foi revelado, que foi os nomes do Pai e do Filho. Contra essas forças, contra essa santidade, contra esse Todo-Poderoso, não há mal, não há demônio, não há principado, potestade que prevaleça. Nós sabemos que são homens e mulheres que são usados por principados e potentação, porque são filhos da desobediência, rejeita Yahshua Mashiach, não aceita a sua verdade, não aceita a sua presença, não reconhece o ato que Yahshua fez no madeiro, o sacrifício, e prefere facilidades, porque o diabo ele entrega a porta é larga, é facilidades mesmo. E com Yahshua Mashiach você tem que ser obediente, você tem que ter temor, você tem que fechar as brechas, você tem que rejeitar a carne e alimentar o espírito. E essa é a única forma de nós ser um bom combatente do mal. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Os nossos inimigos, quando eles se levantarem contra as nossas vidas para nos destruir, tentando nos oprimir, tentando nos intimidar com olhares, com ações, com rituais, com oferendas, com palavras. Olha o que vai acontecer com eles. Fazendo altas bruxarias, altas feitiçarias. Eles que vão tropeçar, eles que irão cair. Porque ainda que um exército de inimigos, de profetas de Baal nos cerque, acampe-se contra nós, nós não nos aterrorizaremos, porque o nosso coração, a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa segurança é Yahweh, através de Yahshua Mashiach. No dia da nossa adversidade, no dia naquele dia que nós necessitarmos de abrigo, de proteção, olha o que o Criador, ele vai estar conosco, ele vai nos colocar em um alto refúgio.
Ele vai nos colocar em um alto refúgio, vai nos esconder no seu abrigo secreto. Ele sim, Yahweh sim, vai honrar a nossa cabeça, vai nos exaltar acima dos nossos adversários inimigos que nos cercam. Sim, querido, Yahweh vai nos exaltar diante do mal, vai mostrar para o diabo que ele é um derrotado mais uma vez. E que todas as ações dele serão infrutíferas em relação a mim, a você, a minha casa, a minha família, a você que crê em Yahweh e Yahshua. Porque eu espero no Criador Yahweh, eu me animo nele, a minha força está nele. O meu coração espera no meu Altíssimo, soberano, que criou, o Criador de Israel, que entregou o nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach no madeiro, para que hoje eu pudesse glorificar, para que hoje eu pudesse compartilhar o nome dele, para que hoje eu pudesse invocar o nome dele, para que hoje eu pudesse celebrar o nome dele, exaltar o nome dele, porque esse nome é poderoso, a unção poderosa no nome de Yahweh Yahshua. Sendo assim, Yahweh ensina-nos o caminho, guia-nos por vereda plana, por causa dos nossos adversários, dos nossos inimigos, daqueles que se levantam, daqueles que insistem em continuar levantando contra nós. Incrédulos, transgressores, avarentos, se deixa levar pelo mal por dinheiro, se deixa levar pelo mal por causa de ganância. Ao invés de ser justo, fazer o que é justo, não. Vai pelas facilidades. Covardes, medrosos, não alcançam o reino celestial. Yahweh não nos entrega a vontade. Quer ver aqui, ó? Yahweh, não me entregue a vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Yahweh, não permita que os nossos adversários tomem posse de nós. Não permita que os nossos adversários sejam bem frutíferos nas suas ações malignas. Não permita que os seus planos sejam frutíferos, mas envergonhados e confundidos serão todos os seus planos neste dia. Porque eu creio na sua vontade, eu creio na sua bondade, eu creio nos seus livramentos, eu creio na sua proteção, eu creio no seu agir, eu creio em ti. Porque a seus anjos tu deste ordem para que estar comigo, para estar com meus, para que estar com esta pessoa em todos os lugares, onde nós colocarmos as plantas dos pés. Ali tem anjos nos guardando, nos sondando, nos protegendo, nos livrando, nos defendendo. Aleluia. A salvação do justo vem do eterno Yahweh. Ele é a fortaleza em tempos de angústia. Yahweh nos ajuda, Yahweh nos livra, Yahweh nos livra dos ímpios, Yahweh nos salva dos ímpios. Por quê? Porque nele nós buscamos refúgio, nele nós buscamos proteção. Espere, queridos, no eterno. Ande nos seus caminhos, não desanima. Ele exaltará você para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Isso está em Salmo 37, versos 34. Espere no eterno, ande nos seus caminhos. Ele exaltará você. Aleluia. Os ímpios, eles armam ciladas contra aqueles que creem em Yahshua. Eles tramam, eles projetam, eles antecipam, eles vão à frente, tentando frustrar os planos, tentando dificultar a vida daqueles que creem em Yahshua, mas a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso socorro está no Yahweh dos exércitos, através do nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach, que é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos toda ação maligna que perca a rota, a direção da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família. Por um caminho vem, por 7 volta. Queridos,
se você acreditar, se você crê que Yah é o Todo-Poderoso e que através de Yahshua Mashiach nós fazemos proeza. Ah, queridos, o mal pode se levantar contra a sua vida. O mal pode armar contra você, mas até aquele mal transforma em bênção. Até aquele mal transforma-se em bênção. Sabe por quê? Porque quando Yah se levanta, os nossos adversários, os nossos inimigos são dispersos. Os que nos odeiam fogem da nossa presença, não conseguem permanecer na nossa presença. Por isso que a nossa presença incomoda tanto o inferno, porque nós carregamos sobre nós Yah e Yahshua. Yah hoje nos entrega vitória sobre os nossos inimigos e adversários. E quando nós estamos em conexão com o Criador, quando nós cremos no nosso Salvador, sabe o que acontece? Quando nós estamos santificados, nós chegamos a ambientes onde as trevas manifestam, onde as trevas estão, ambientes pesados, que conforme a sua consagração, conforme a sua santidade diante do Pai, aquelas pessoas que servem às trevas, quando você adentra locais, ambientes, elas passam mal. Manifesta. Eu tenho experiência disso, que eu cheguei em um lugar público, fui atendido por uma moça que quando eu cheguei ela começou a passar mal. Então, queridos, há poder no nome de Yah e Yahshua. Há poder no nome de Yah e Yahshua. Você é especial. Eu sou especial. Nós somos especiais. Porque nós somos separados, nós somos ungidos, não por homens, mas pelo próprio Criador dos exércitos. Dute foi separado, escolhido para ser ungido rei. Só que ele não tinha formosura, ele cuidava das ovelhas no pasto, era trabalhador, gostava de trabalhar. Ao contrário dos seus irmãos, era boa aparência, porte físico, participava do exército. Tinha tudo, né? Se olhasse a aparência, tinha tudo para dizer, é esse que vamos ungir rei. Porque o que o mundo faz, querido? Como que é a escolha do mundo? Como que ele escolhe uma pessoa para ser destaque na sociedade? O mundo geralmente escolhe os empresários em destaque, aqueles que são mais ricos, que têm mais influência. Não olha pelo começo. Não olha pela dificuldade, o caminho que aquela pessoa passou, mas olha só a glória daquela pessoa. Só as suas realizações. Quantas pessoas poderiam ser destaque na sociedade hoje em dia? Mas não são escolhidas, porque quem escolhe é o homem. É o homem que escolhe. Olha, queremos glorificar, queremos exaltar alguém na terra. Vai ser do nosso jeito. Tem um perfil, tem um roteiro, tem um protocolo a ser escolhido. Ao contrário do nosso Criador, ele escolhe pelo nosso coração. Então, se eu fosse escolha dos homens, como de fato eu passei por várias Laodiceias, eu não servia, porque eu sei pensar, eu sei raciocinar, eu sei orar, eu não busco somente através daqueles que denominam pastor, eu não espero só a oração dele, eu buscava por mim próprio. Eu não tinha uma fé dependente de um homem, mas eu tinha uma fé que seria minha conexão com o próprio Pai. Você tem que ter uma fé independente de pessoas. A sua fé tem que depender de você com a conexão com o Pai através do Filho. Dute, que é Davi, foi escolhido para ser ungido rei. Olha para você ver. Aos 17 anos, ele foi chamado para ser ungido rei. Sabe o que acontece, queridos? Estava lá trabalhando, levantava cedo, dormia tarde, servia aos irmãos, tentava enturmar com os irmãos, estar entre eles, mas para eles, não, você é muito novo, você não serve para nada, você não tem experiência, você é vergonha para a família, que Dute era o filho da vergonha.
não tinha aparência, não tinha tamanho. Mas mesmo assim, queridos, não é minha cor, não é a minha conta bancária, não são as minhas influências, não são os meus estudos que vai cativar o Criador, fazer com que ele venha me escolher para estar na presença dele, ou ser chamada para ser usada por ele. Ele vai chamar conforme a minha vontade de estar na presença dele, conforme o meu coração, a minha disponibilidade de perdoar, de servir. Porque para que hoje nós possamos fazer o ID, nós temos que estar disponível para servir, perdoar, para abençoar. Até que ponto nós somos capazes de perdoar aqueles que nos maltratam? Até que ponto nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro? Até que ponto nós somos capazes de suportar aflições, suportar perseguições, suportar preconceitos, discriminações? Até que ponto o homem pode deduzir isso? O homem pode olhar para mim e dizer: você está preparado? Não. O homem não pode fazer essa escolha. Porque o homem não pode sondar os meus corações. O homem não pode sondar os seus corações. O homem não pode sondar a minha mente. O homem não pode sondar as suas mentes. A mente de vocês. Mas quem que sonda as nossas mentes? Quem que sonda o nosso coração? O próprio Criador. Ele, antes mesmo que eu venha falar, ele já sabe o que eu vou falar. Antes mesmo de eu sofrer uma aflição, ele já sabe que eu vou sofrer. Ele já me fortalece antes. Ele já me exalta antes, ó. Digo fraco que você é forte. Digo fraco que eu sou forte. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê, querido? Eu tive um nível de conexão com o Criador. Eu passei por tantas aflições na minha vida, por tantas decepções, por tantas perseguições. Ainda passo, mas antes, com mais intensidade, que eu recorria só ao Criador e dizia: Pai, Abba, eu só tenho a você. Se tu me abandonaste, o que será de mim? Eu só tenho a ti, eu só tenho a Yahshua Mashiach, meu irmão Salvador. Se vocês me abandonarem, o que será de mim? Isso certamente agradou o coração do Pai. Isso fez com que ele se comovesse na minha dependência a ele, porque eu fiquei completamente dependente dele, dependente da sua proteção, dependente dos seus livramentos, dependente das suas provisões. Eu me lancei aos seus pés de corpo e alma e falei: eis-me aqui. Eu não vou pedir isso, não vou pedir aquilo, porque sempre quando eu peço, não está alinhado contigo, mas eu quero te pedir, eu quero viver dependente de ti, eu quero servir. Eu quero que tu trabalhe em mim. Ah, querido, quando você tem coragem de fazer essa oração, ele vai trabalhar, mas do jeito dele. Porque quando você está com a fé em movimento, boi selvagem não se amonta. E quando nós estamos com a fé em movimento, o inferno vai levantar. Você pode ter certeza que o inferno vai levantar. Ó, querido, o demônio, o Satanás, ele vai tirar alguém das trevas exteriores, vai manifestar do seu lado, para tirar sua paciência. Vai buscar gente de longe para infernizar a sua vida. Porque só os de perto já é pouco, tem que trazer mais. Então, o diabo, ele não... Quando ele vê que você está em movimento, quando ele vê que quanto mais ele investe contra a sua vida, mais você se fortalece, mais ele vai invertir, mais ele vai persistir, mais ele vai tentar. Por quê? Porque o objetivo do diabo é nos paralisar. E o objetivo de Al é nos levantar. É fazer com que a cada dia a nossa fé seja mais forte, mais conectada com ele, mais fervorosa, mais com unção, com poder, com autoridade. Porque o profeta Elias, ele passou por aflições. Ele foi perseguido, ele foi desafiado, mas ele venceu os desafios. Rei Davi, por inveja, tentou-se contra a própria vida dele. Mas o Criador era com ele.
José, querido, os irmãos tinham plano de matar José. Aí de última hora o Criador deu livramento, os irmãos venderam ele como escravo. Sabe o que aconteceu? Olha para você ver, humanamente falando, uma pessoa vendida como escravo, chegar a governador, chegar a governar algo, é muito forte, é muito poderoso, só mesmo a intervenção divina, né? José passou por aflições terríveis, angústias terríveis, mas José permaneceu intacto na sua fé, obediente ao Criador e ainda agradecendo ele por tudo. Porque ele sabia quem estava com ele. Quando você tem certeza de quem está com você, nada te abala. Nada frustra os planos do Criador sobre a sua vida. Nada te faz cair. Para finalizarmos, vamos finalizarmos com o Salmo 70. Esse Salmo 70 é poderosíssimo. A intervenção dele é imediata nas nossas vidas. E para hoje nós iremos repreender todo o mal. E declarar no mundo espiritual, profetizar mesmo, ó, o feiticeiro tá levantando contra você, o macumbeiro tá levantando contra você, não tá levantando contra você, não, tá levantando contra Iau, tenha consciência disso. Nós estamos aqui com o único propósito de usar nossa boca para declarar e neutralizar esse mal, para eles verem que não funciona, que não adianta tentar, que não adianta continuar. Porque senão vai ter que arrumar outro emprego, vai ter que arrumar outra fonte de renda, porque senão vai passar fome. Porque não vai subir um demônio. Não vai subir. Não vai funcionar. Bora lá. Agrada-te, ó Iau, em me livrar. Ele tem prazer em nos livrar, que somos teus servos, filhos, escolha tua. Iau, ele tem prazer em nos proteger. Ele tem prazer em nos amar, porque quando nós somos obedientes, quando nós tememos, não somos rebeldes a Yahshua Mashiach, ele deixou na palavra para mim e para você. Se você obedecer a Yahshua, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Então ele tem prazer em nos livrar, prazer em nos defender diante dos ímpios e transgressores. Desses filisteus que não tem temor, não tem vergonha na cara, porque se tivesse já tinha parado, já tinha se convertido, tinha tomado outro rumo. Agrada-te, ó Iau, em me livrar, apressa-te, ó Iau, em me socorrer, que sejam envergonhados e cobertos de vexames que busca tirar minha vida, que busca tirar a presença do Criador das nossas vidas. Aquele que busca tirar, tentar nos sufocar, oprimir, tentar nos oprimir. Gente, o diabo é muito derrotado, ele é muito audacioso. Usa pessoas para tentar nos oprimir, para tentar nos envergonhar, tentar nos paralisar. É muita sacanagem, não é, queridos? Mas pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, oprimidos, é ele, o diabo, o próprio Satanás que está oprimido. Já caiu, perdeu por inveja. Então aqueles que tentam, que projetam contra as nossas vidas, eles vão ficar cobertos, vai ficar roxo de vergonha, porque os planos deles não fluirão, não prevalecerão diante daqueles que creem em Yahshua. Retroceda e cubra-se de vergonha os que se alegram comer o mal. Ou seja, aqueles que praticam o mal, que têm prazer de fazer a maldade contra os que creem em Yahshua, eles vão ficar tão envergonhados, eles vão retroceder, eles vão voltar para trás correndo, de medo, que o Criador vai pôr um terror neles. Um terror, que eles vão perder o rumo da casa deles. Retroceda por causa dos vergonhos, que diz, bem feito, bem feito. Exulta-se em ti, se alegre todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, diga sempre, Iau seja engrandecido. Iau é engrandecido, Iau é todo poderoso. Nós temos que celebrar, compartilhar, declarar, glorificar, exaltar o nome do nosso Criador, porque ele é grande, engrandecido seja. Eu sou pobre e necessitado. Olha, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo, o meu libertador, e ao não te demora. Ou seja, pobreza aqui não fala só material, não. Tem gente que é muito rico, só tem dinheiro, né? Uma pobreza espiritual, quando não tem entendimento, sabe? Na palavra do Criador diz que o homem e a mulher sem entendimento é como animal, que perecem, né? Então, nesse novo dia, eu quero declarar sobre a sua vida, que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra você. Não estará levantando contra você, mas sim contra Yahshua, né? Que
Yahweh está nos livrando, dando-nos livramento das mãos dos ímpios, das garras do homem justo e cruel, né? Daqueles que projetam contra as nossas vidas, daqueles que tramam contra as nossas vidas, daqueles que armam laços, armadilhas, ficam nas brechas, né? Tentando achar algo que venha denegrir, que venha nos prejudicar, mas envergonhados e confundidos serão todos estes. É pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós declaramos que todo o altar de Baal nesse dia levantado contra as nossas vidas já caiu por terra. Que desça fogo santo dos céus, corta o arco, despedaça as lanças, pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Toda arma forjada, manipulada contra mim, contra você, contra os nossos, não prosperará. Toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, é nossa herança, que somos filhos, servos do Criador de Israel. Assim seja. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, todo mal contra as nossas vidas seja agora neutralizado. Você sabe o que significa neutralizar? Destruído, anulado, cancelar. Assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, queridos. Que a benevolência dele estende ao seu dia, sua semana, sua vida, sua casa, sua família. Que todo o invertido do mal, todo praguejo, tudo está destruído, neutralizado no nome de Yahshua Mashiach. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas para que também elas possam alcançar libertação, livramento nesta sexta-feira no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia. Tudo é por ele, com ele, para ele. Assim seja.